Olá, meus amados irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Para a mensagem desta noite, nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 15, do primeiro verso até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que o Senhor nos abençoe. Amém, amados irmãos? A mensagem desta noite tem como título: Faça uma autoavaliação. O que a gente vê aqui no capítulo 15 do Evangelho de João é que ele é um capítulo de despedida de Jesus, né? Estava aproximando o dia da sua morte e ele estava dando as últimas orientações aos seus discípulos, né? Nesse capítulo ele fala sobre a importância deles permanecerem em obediência aos seus mandamentos após sua partida. Só assim eles seriam reconhecidos como seus discípulos. Para explicar isto, ele faz uma comparação com a videira. O que a videira produz? A videira produz uvas. Se o galho ou um ramo da videira não produzir fruto, qual é a utilidade dele? Vejam bem como ele disse, né? Veja o que Jesus Cristo diz no verso 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira. Então ele faz uma analogia aqui, né? Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, na analogia que Jesus Cristo faz, ele se coloca como a videira, Deus é o agricultor e os seus discípulos, né, ou a sua igreja futura, seriam os ramos da videira. Então, o que ele diz? Vamos ao texto, né? O que ele está falando aqui? O versículo 2 usa o termo que todo ramo que estando em mim, não der fruto. Preste atenção, irmãos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Né? Então vamos entender aqui. A palavra corta aqui, né? A palavra pode significar literalmente uma remoção, né? Sendo uma referência à morte física. Está em Cristo, vamos dizer assim, todo ramo que está em mim e não produz fruto. Então, você como agricultor que tem uma árvore frutífera na sua casa e vai lá para fazer uma limpeza na árvore, né? Encontra galhos com fruto e galhos que não têm fruto, e às vezes galho seco. Você corta o galho seco, né? E corta os galhos que não tem nada, para que a árvore possa produzir bem, né? Então você tira o excesso que não tem utilidade nenhuma ali. Então, esse tirai aí tem um sentido de morte física, né? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse às pessoas que estavam lá: tirai a pedra. Isto é, aquela pedra teve que ser removida do caminho para que Lázaro pudesse sair da sepultura. Então, essa palavra tira aqui, ou corta, tem também o significado de morte física, né? Então, pare e pense um pouco. Para alguém que se diz crente, mas que não é
útil a Deus, qual é a utilidade de Deus permanecer com ele, digamos assim? Então ele pode ser cortado, né? Cortado, lançado fora. A outra interpretação possível, né, para a palavra corta é levantar, né? Que indica o cuidado e o estímulo que o agricultor dedica ao ramo, no caso aqui o cristão, o discípulo, né? Ao ramo, o agricultor dedica ao ramo infrutífero, né? Esperando que ele reaja e volte a dar fruto, né? A palavra podar, por exemplo, né? Então ele corta ali algumas coisas, tira algumas coisas que podem impedir o bom desenvolvimento do fruto daquele ramo, para que ele possa dar fruto, mais fruto, né? E a palavra limpa significa tirar toda impureza, né? Toda impureza. Esta limpeza é feita pela palavra de Deus, uma vez que o Jesus Cristo está falando, na verdade, ele não está falando da videira, né? Ele está fazendo uma analogia com a videira e o agricultor, né? O dono da videira, que vai lá e poda, limpa, corta o galho que não serve, lança fora, bota para queimar. Ele está falando dele como videira e dos discípulos como ramos, né? Que é o caso de cada um de nós como igreja do Senhor. Então, significa tirar toda impureza, e esta impureza, esta limpeza é feita pela palavra de Deus, né? É a palavra de Deus que nos purifica de todo o pecado, né? Diz as Escrituras, né? Então, esta limpeza é a purificação que se faz necessária, né? A purificação de vida. O versículo 3 diz assim, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então fica muito claro que ele está se referindo àqueles que iriam segui-lo. E aos 12, de alguma maneira, ele está dizendo para vocês não correm esse risco, né? Vocês não estão correndo o risco de serem cortados e lançados fora, e serem queimados, né? Porque já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. No verso 4, né? Permanecei em mim, então aqui é uma condição: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Então Jesus está deixando claro para eles: se o ramo que é cortado da videira, ele não pode produzir fruto, porque ele morre, ele seca e morre. A mesma coisa aconteceria com os discípulos: se vocês não permanecerem em mim, vocês não produzirão frutos. E se não produzirão fruto, não tem utilidade para mim, nenhuma utilidade para mim. Então, João aqui explica que a permanência depende da obediência aos mandamentos do Senhor Jesus, né? O versículo 10 do capítulo 15 diz, ó: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então aqui é uma condição, né? Permanecer significa guardar, permanecer produz fruto. Mas se você não guarda, não permanece. E se não permanece, então não tem utilidade. Vai ser cortado e lançado fora. Também o mesmo apóstolo João, escrevendo lá na primeira carta dele, no capítulo 3, né, versículo 24, ele diz o seguinte: versículo 24 do capítulo 13. E aquele que guarda os meus mandamentos, né? 1 João capítulo 3, verso 24. E aquele que guarda os meus mandamentos, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Então, a permanência em Jesus é condicionada a guardar os seus mandamentos. Então, se alguém diz que está em Cristo e não guarda os seus mandamentos, está incorrendo em erro, né? Só permanece em Cristo aquele que guarda os mandamentos do Senhor Jesus. O versículo 5, olha: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, fica claro aqui, irmãos, a impossibilidade de fruto fora da videira, né?
um ramo fora da videira não produz fruto. Se você não permanecer na fé que você tem em Cristo Jesus, e esta fé produzindo fruto de fidelidade, de obediência à palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor Jesus, uma vida de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus, se a sua vida não produz isso, ainda que você diga que está com Cristo, que tem Jesus no seu coração, você está fora do reino de Deus, né? Você está fora do reino de Deus, porque ele diz categoricamente que a condição para produzir fruto é permanecer nele, do contrário, não poderão fazer coisa nenhuma. E a sequência disso é o versículo 6, quando diz assim, ó, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Nos tempos de Jesus, ele teve muita gente que o seguiu, mas muita gente que o seguiu sem se tornar discípulo dele, né? Porque os discípulos são aqueles que obedecem a sua palavra, os seus mandamentos. Muita gente seguia Jesus, mas não obedeciam sua palavra e os seus mandamentos naquela ocasião. Semelhantemente acontece hoje, né? Há muita gente que se diz aí crente, que diz que segue a Jesus, mas não obedece os mandamentos do Senhor. Esta palavra de Jesus é para estas pessoas, né? Que eu e você não sejamos uma destas pessoas, né? Então ele diz, olha, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então a palavra queimar aqui pode ter duas interpretações, né? Alguns comentaristas dizem que algumas pessoas terão as suas obras provadas pelo fogo, né? E alguns falharão nisto, mas mesmo assim serão salvas. Eles citam o texto de 1 Coríntios, né? capítulo 3, versículo 12 a 15. Né? Citam esta palavra do apóstolo Paulo aqui, ó, né? Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 12 até o 15, né? Capítulo 3. Contudo, se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, alguns comentaristas citam esse texto, né, para falar que algumas pessoas, né, não é tão fácil explicar esse texto assim, né? Alguns crentes, algumas pessoas, dependendo como eles viveram a fé cristã, as suas obras serão reprovadas, né? Mas por serem salvos por Jesus Cristo, continuarão salvos. Salvaram-se como que pelo fogo. E a segunda interpretação do versículo 6, né, diz categoricamente que aqueles que não permaneceram em Cristo, como afirma o versículo 6, né, de João 15, ó, se alguém não permanecer em mim, esta é a condição, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Queimam, será lançado fora. Quem não permanece será lançado fora e será queimado. E o que se refere aqui? Refere-se ao fogo eterno, não é? A gente interpreta o fogo eterno como a condenação do inferno, né? Então há uma possibilidade de muita gente que se declara cristã, que diz que é discípulo de Cristo, mas não permanece em Cristo, e o permanecer nele, a gente já viu que é guardar os seus mandamentos. Não guarda os seus mandamentos, a possibilidade sim, há uma grande possibilidade deles não serem considerados discípulos de Jesus.
O próprio Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21, diz assim, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, né? Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Diz o texto sagrado, né? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, a probabilidade mais plausível é esta, né? Alguém que não permaneceu em Cristo, que não obedece os seus mandamentos, e mesmo que tenha apresentado sinais e maravilhas em alguma ocasião da vida, ser condenado, não ser reconhecido como discípulo de Jesus Cristo, né? E ser aqui, como ele disse explicitamente aqui, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Então, a gente não pode ficar considerando o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, que diz que se a obra de alguns falhar, ele será salvo como que pelo fogo. Esse texto se refere especificamente àqueles que são genuinamente cristãos, verdadeiramente crentes. Não aqueles que brincam de ser crente, né? Absolutamente. Brincar é um modo de dizer, porque na verdade o texto não se refere a brincar. Se refere àqueles que se declaram cristãos, frequentam igreja, tem toda uma aparência de cristão, mas no fundo não são, né? Por alguma razão se tornaram, por algum interesse se tornaram, mas que a vida que levam não é uma vida que tem as características de fato de um verdadeiro crente em Cristo Jesus. O versículo 7, nós temos aqui também uma outra condição colocada, né? Que diz o seguinte, versículo 7 do capítulo 15 de João. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Então aqui nós temos como característica de alguém que permanece em Cristo as orações respondidas, né? Uma das características de uma pessoa que permanece em Cristo é que ele tem as suas orações respondidas, né? O crente que é de Jesus mesmo, ele pode contar quantas bênçãos Deus lhe concedeu como fruto de vida de oração. E aí o versículo 8 fecha dizendo assim, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, né? Então, nisto, isto é, pela oração respondida, quando João fala é nesse sentido, né? Nisto significa pela oração respondida. Veja a progressão, o passo para a produção de fruto, para mais fruto, envolve a limpeza, né? Que é a purificação pela palavra de Deus, como disse no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, e o passo de mais fruto para muito fruto, é a vida de oração respondida, né? Então você tem duas situações aqui que o verso 8 vai nos apresentar. Primeiro, a gente tem a questão de uma vida purificada, né? Que é um sinal de que permaneço em Cristo, é uma vida purificada. E segundo, é uma vida de oração respondida, né? Orações atendidas. A pergunta é, você, como discípulo de Jesus, tem sido um ramo frutífero ou um ramo infrutífero? Daí o tema desta noite. Faça uma autoavaliação. Irmãos, temos permanecido em Jesus? Nós precisamos considerar isso carinhosamente. Porque se formos ramos infrutíferos, não teremos parte no reino dos céus. Precisamos ser ramos que dê fruto. Deus abençoe os amados irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém?